Olá, mais um vídeo, nosso canal Comunicação é Tudo, sempre trazendo informações relacionadas direta ou indiretamente com a comunicação. E hoje quero falar com vocês sobre um assunto um pouco mais técnico sobre a comunicação. Eu quero falar sobre uma das grandes dificuldades das pessoas. Toda vez que eu tenho ouvido um discurso, uma fala, uma aula, numa reunião, numa apresentação qualquer, quantas pessoas há que têm dificuldades em iniciar, em desenvolver, em concluir uma apresentação? Então eu quero trazer para vocês algumas informações básicas, algumas orientações para que a partir de hoje você nunca mais termine sua apresentação dizendo: era só isso, olha, não tenho mais nada para dizer e acabou. Ou seja, sem um final. É importante não só o começo que envolva as pessoas, mas também o final bem feito. Senão, no final, é como se a pessoa tirasse o brilho, o colorido de todo um trabalho que ela preparou, apresentou com muito zelo, e chegou lá na frente para fazer um trabalho. E se não termina de uma maneira adequada, é como se faltasse alguma coisa. Por isso quero falar então com você sobre algumas dessas sugestões, algumas dessas orientações. Primeira coisa, é claro que é importante assim, o contexto, você se preparar psicologicamente, nós vamos falar sobre isso agora. É importante você estar em sintonia com o público-alvo, saber com quem você vai falar, que você tenha se organizado, preparado lá o seu audiovisual. Todas essas partes são fundamentais. Mas essa parte da roteirização, que também tem a ver com o que eu estou falando aqui e agora, que é a parte intelectual do processo de uma apresentação. Não é o lado psicológico, não é o corpo, não é a voz, mas é a parte do desenvolvimento das ideias, relacionada ao aspecto intelectual. Algumas possibilidades para você iniciar. Depois de cumprimentar as pessoas, também um outro detalhe. Eu sei que há pessoas, eu tenho ouvido muito isso, que detestam quando a pessoa fala assim: gente, bom dia! Bom dia, gente! Gente, tá fraco ainda? Bom dia! Tem gente que detesta isso. E há pessoas que, muito embora saibam que pessoas detestam, insistem nisso. Tudo bem, não estou falando de certo ou errado. Eu evito fazer isso e sugiro que as pessoas comecem de outras formas, talvez mais interessantes do que essa, do que tentar, enfim, chamar a atenção, né? Bom dia! E as pessoas falam bom dia, um pouquinho mais alto, mais alto. É uma forma, não creio que seja das melhores. Mas, primeiramente, falar com as pessoas, estar posicionado, cria-se um clima, então você vai cumprimentar as pessoas, cumprimente-as. Se há pessoas conversando ou não, então espere o silêncio, as pessoas vão perceber que chegou o seu momento. Então, a partir daí, depois de ter cumprimentado as pessoas, você poderá iniciar com uma pequena história, um fato, e as pessoas adoram ouvir histórias. Tanto que ao longo da história da humanidade, em algum momento fazer um vídeo específico falando sobre storytelling, falando sobre contação de histórias, aí vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. Não é agora o momento. Mas contando uma boa história é uma maneira, não precisa ser uma história, mas pode ser um fato, um exemplo, um case, uma situação qualquer que já envolva as pessoas de imediato. Também, além de contar uma história, você pode falar sobre uma citação. Há um pensamento atribuído ao nosso presidente que um dia, certa vez, em algum momento, ele falou sobre, fala uma frase de impacto que tem a ver com o que você vai fazer lá na sua apresentação. Ou que você pegue do noticiário alguma coisa que esteja acontecendo, um fato do dia, ou que seja recente e que tenha a ver com o que você vai desenvolver. Algo talvez relacionado a mudanças, a criatividade, a cenário, a comemoração do homem na Lua. Acabamos de comemorar 50 anos, ou seja, um fato, um feito histórico que houve investimento, determinação, força de vontade para esse grande feito que aconteceu há exatos 50 anos. Ou alguma coisa que seja relevante para envolver as pessoas com o tema que você vai desenvolver. Além disso, nem sempre conveniente, nem sempre adequado, mas também você poderá usar, talvez em situações mais informais, uma situação engraçada. Evite contar piadas, que nem todo mundo consegue ser engraçado. Eu, por exemplo, evito ao máximo contar piadas. Não que às vezes não consiga uma graça aqui e ali, mas não é meu dom, não é a minha habilidade, eu tenho que me conformar com isso. Se você é uma pessoa engraçada e está no ambiente informal, ótimo. Imagine você no ambiente mais formal, você conta uma piada, um fato engraçado e alguém chega lá e olha sério e fala assim: nós viemos aqui para conversar ou sério ou para contar piadas, né? Pronto, já te derruba. É complicado essa história. É muito comum americanos começarem com uma pequena história, um fato engraçado,
Só para contextualizar, criando clima, as pessoas dão uma risadinha ali, às vezes até para não perder o amigo, não é verdade? Mas evite, essa é uma situação que eu sugiro que você evite. Como desenvolver uma apresentação? Essas são algumas sugestões, claro, há outras que você até poderá criar. Não estou propondo que essas são as que você tem que usar, essas são muito comuns. Estou sugerindo que você opte por uma ou por outra. Você poderia, por exemplo, iniciar a sua apresentação dizendo o que vai acontecer, estamos aqui com o objetivo de falar sobre esse assunto, vou levar tanto tempo, e ao final você poderá fazer perguntas que vão ser feitas aí pelas nossas assistentes, que vão com o microfone, levar o microfone até onde você está, ou você poderá escrever as suas perguntas no papel, que virá aqui para a mesa, que vai me repassar as perguntas, conforme a situação, formalidade ou informalidade do contexto. Então você dita as regras, se as pessoas poderão participar e se participar, quando poderão participar. É uma forma também que você poderá apresentar no início da sua apresentação. Agora para a segunda fase, que é o desenvolvimento do conteúdo, desenvolvimento das ideias. É que interessante você sempre mantenha a ideia principal, nunca perder de vista o seu objetivo, porque toda apresentação tem um objetivo a ser conquistado. É conclamar as pessoas para uma ação, é motivar as pessoas para um empreendimento, é estimulá-las a aumentarem as vendas. Sempre tem um objetivo, que você nunca perca de vista o seu objetivo, mas mantenha sempre as ideias principais. Na sequência, depois das ideias principais, você subdivida no seu planejamento ideias secundárias. E você mantenha o alinhamento na sequência como você planejou. Não tem como se perder. Porque é muito comum também pessoas falarem sobre um assunto, daqui a pouco falam sobre uma história, lembrar de uma pequena história, um fato, alguma coisa qualquer, e a pessoa se confunde toda e acaba sendo prolixa, acaba falando mais do que o necessário ou mais daquilo que planejou. E assim, um outro ponto também na sequência é que você mantém o alinhamento, como se fosse uma corrente, e você vai desencadeando as ideias a partir desse planejamento, ideia por ideia, assunto por assunto, e que eles estejam correlacionados, estejam interligados, mantendo uma sequência interessante, e as pessoas vão acompanhando o seu raciocínio de forma clara e de forma precisa. E algumas sugestões também para você concluir uma apresentação, obviamente são várias, e as mais comuns, era só isso, terrível, isso já falei, insisto nisso porque é complicado, como se você tirasse o brilho no final da sua apresentação. Não pode fazer isso, aliás, não deve, poder pode, não deve. Então, algumas sugestões. Você poderá, a exemplo do início, também no final contar um pequeno fato, uma pequena história que traduza na sua essência o conteúdo da sua informação, a mensagem fundamental que você quer passar. Você pode também fazer um pedido às pessoas. Peço que você leve isso a sério, peço que você estude, peço que você recomende, peço que você invista nisso, faça um pedido e depois um breve agradecimento. Ou você pode agradecer a gentil atenção das pessoas, e a partir daí, então, proponha que elas façam alguma coisa, um desejo seu, alguma coisa assim. Se for o caso de você abrir para uma sessão de perguntas e respostas, nesse momento me coloco à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta, ouça as perguntas, responda as perguntas, esse é um assunto para um outro momento. Fazer a escolha e saber responder as perguntas é uma arte, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e treinada. Mas, como disse, esse é um assunto para um outro vídeo. Mas espero que as pessoas façam as perguntas, respondam as perguntas e depois agradeça as perguntas. Se tiver no seu tempo já, conclua a apresentação com breve e gentil agradecimento. Também há muitas pessoas que fazem, no final da sua apresentação, quero deixar um vídeo com vocês, reforçando, e claro, esse vídeo tem que ter com o conteúdo da sua apresentação, como se fosse assim um fechamento glorioso, com aquela mensagem fantástica e poderosa de alguém também muito, muito importante e que tem um real significado para você dar um up na sua apresentação. Então, depois do vídeo, você simplesmente vai agradecer a atenção das pessoas e pronto, se colocando à disposição por uma razão ou outra. É muito comum em final de apresentação vermos pessoas fazendo um breve sorteio de um livro, ou sorteio de um curso, sorteio de alguma coisa, de uma passagem para não sei aonde. Talvez seja até uma artimanha para que as pessoas fiquem até o final. Pode ser que a palestra não seja interessante, mas as pessoas pelo sorteio, é brincadeira minha, né? Mas pelo sorteio vão ficar até o final. E assim, você concluirá a sua apresentação, como eu estou fazendo agora com você, agradecendo a sua gentil atenção, esperando que este vídeo tenha sido útil para você usar daqui para frente nas suas apresentações. Fica um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!